Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez, a gente vai discutir um pouquinho sobre um assunto, né, ligado à educação. Como sempre, toda quinta-feira a gente traz um tema, aborda um tema aqui sobre educação. Então, vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. E hoje o nosso tema será sobre coordenação motora e as brincadeiras, né? Como desenvolver a coordenação motora através das brincadeiras. Então, vou começar falando e quem for chegando vai se inteirando do assunto, beleza? Bom, coordenação motora ou psicomotricidade, né? São a mesma coisa, uma palavra mais técnica que às vezes a gente escuta e fica pensando assim, que bicho-papão é esse, né? Mas que traduzindo seria a capacidade, né, de coordenar os nossos movimentos com os comandos do nosso cérebro, né? A gente já nasce fazendo alguns movimentos involuntários de respirar, os movimentos para sobrevivência, né? O coração bate, a gente respira, esses movimentos involuntários. Os movimentos voluntários a gente ao longo da vida vai desenvolvendo. E principalmente nessa primeira infância, a criança vai desenvolver essa habilidade, né, de conseguir se descobrir os movimentos, ter controle sobre esses movimentos, né, ser capaz de pensar o movimento e executá-lo com destreza. A esse conjunto nós denominamos coordenação motora. Então, nós temos uma coordenação motora que abrange tudo, que são os nossos músculos maiores, os nossos movimentos de mexer o braço, a perna, o pescoço, toda essa movimentação do nosso corpo, a gente chama de coordenação motora grossa, que é andar, pular, se locomover com destreza, né? É algo que a gente hoje não pensa para fazer, mas imagina um bebezinho, né? Ele começa ali a sacudir a mão, ele está conhecendo que ele tem um braço. Primeiro ele vai movimentar o braço, geralmente o bebezinho bem recém-nascido fica com a mãozinha fechada, e aí ele movimenta o braço e a mãozinha ainda está fechada. Quando ele já conhece a amplitude do movimento, que ele mexe o bracinho, que ele mexe a perninha, aí ele vai reconhecer que ele tem mãos e essas mãos movimentam. Então, começa a movimentar a mão, movimentar aí com os movimentos mais sem muita coordenação, né? Mais abruptos, até que ele descobre que ele tem dedinhos, e aí começa a mexer o dedinho. A minha filhota recentemente descobriu que ela conseguia pegar as mãos, né? Esse é o primeiro movimento que a criança vai fazer, de conseguir pegar as mãos, de conseguir pegar o dedo, pegar o rosto, tocar o rosto da mãe, tocar o rosto das pessoas que estão próximas. Ela está se descobrindo. Depois deste movimento, que são os movimentos mais que não precisam de muita destreza específica, quando esses movimentos estão desenvolvidos, ela começa então a desenvolver os movimentos mais detalhados de fechar a mão para pegar alguma coisa, né? E aí, a esse movimento nós chamamos de coordenação motora fina. Mas o que isso tudo tem a ver com a educação, né? O que essa coordenação tem a ver com a educação, com a escrita, com o letramento, com aprender a ler e escrever? Tudo, né? A criança, eu postei essa semana alguma coisa sobre a criança, antes de aprender a ler e escrever, ela precisa ter outras habilidades, né? Ela precisa ter desenvolvido algumas habilidades que vão facilitar esse processo, que vão contribuir para esse processo da leitura e da escrita em si. E esse é um dos motivos. Porque se a criança não consegue, se não tem esse controle, essa destreza de segurar o lápis, de segurar o gizão ali primeiro, né, que é um pouquinho maior, é mais fácil de segurar, ela não vai conseguir escrever.
né? Então, o que precisa acontecer é gradativamente a gente trabalhar essas coisas, né? Primeiro, ali a criança, eu falei, né? Nessa fase inicial, até 1 ano de vida, ela vai se descobrindo, vai vendo. É muito legal. Se você tiver a oportunidade de presenciar uma criança tentando engatinhar, ela primeiro vai mexer os bracinhos para fazer quase como um abdominal, né? Quase uma prancha. E aí, quando ela consegue erguer essa parte do tronco sobre os braços, ela já tem destreza no braço, ela depois vai desenvolver a perna. Depois, quando ela trabalhar a perna, ela vai ter que desenvolver, e aí a gente chama de psicomotricidade, ela vai ter que pensar no movimento e o corpo dela vai ter que ser capaz de executar aquele movimento. E aí parece que é algo muito simples, mas ela vai ter que se erguer com as mãos apoiadas, né? No joelho e nas mãos espalmadas, e além de tudo isso, ainda pensar que ela tem que pôr um e o outro, trabalhar essa lateralidade, trabalhar essa questão da sincronia. Então, é todo um conjunto de coisas. Isso nesses primeiros meses de vida, né? Quando a criança já está um pouquinho maior, ali pelos 2 anos, ela vai conseguir ter uma destreza melhor, ela já vai ser capaz de ter firmeza para segurar os objetos, ela vai ser capaz de segurar uma caneca, um copo, um papel, um giz para poder fazer os primeiros rabiscos. E aí ela começa a ter essa coordenação motora grossa melhor apurada e desenvolver a coordenação motora fina, o que seria, para ficar bem claro para quem chegou e já pegou um pouquinho aí a nossa conversa. A coordenação motora vai trabalhar os movimentos maiores, né, do tronco, pescoço, cabeça, braços, pernas. E a coordenação motora fina vai trabalhar mãos, pés, dedo, lateralidade. Então, para pegar no gizão, a primeira. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para mostrar para vocês. A criança, primeiro, ela vai pegar com a mão fechada, assim, rabiscar. Ótimo, ela está desenvolvendo. Né? Ela precisa sentir qual é a força que ela precisa colocar, qual é o movimento, se ela faz muito grande, sai do papel, se ela vai colorindo ali. Então, tudo isso, você não vai pegar um lápis e falar, minha filha ou meu filho, vamos começar a escrever. Não. Ele vai desenvolver como? Através das brincadeiras, né? Através das descobertas, né? Quando ele estiver brincando com um bloquinho de montar, ele vai ter que, logo no início, a profundidade, né? Ele vai tentar pegar um brinquedo e vai passar ali do brinquedo, e aí volta e tenta pegar de novo. Então, vai desenvolvendo, vai se conhecendo e trabalhando, brincando. Né? Brincando de encaixe, brincando de tentar pegar alguma coisa, de transportar de diversos recipientes, né? De um recipiente para o outro. Isso tudo a criança vai fazendo brincando. Você não precisa tirar um momento do dia para trabalhar aquilo. Né? É legal você estimular, mas a própria curiosidade da criança já vai despertá-la para tal. E aí, quando chega por volta ali dos 3 anos, a criança já tem um contato ali maior com o papel, com os dedinhos, com o movimento de pinça. Sabe o que eu estava pensando? Essa coisa de mexer com celular, de mexer com tablet, com eletrônicos. As crianças têm exercitado pouco o movimento de pinça. Por quê? Porque é o indicador com o polegar, esses 2 dedos para fazer o movimento de pinça. Geralmente, quando ele está com uma tela, ele só usa o indicador. E aí, esse movimento de pinçar tem sido menos utilizado pelas crianças, né? Então, vamos nos atentar a isso, vamos trabalhar isso. Sabe o que é legal? Recortar papeizinhos. Vamos rasgar papel. Olha, para rasgar um papel, vamos pegar aqui, para rasgar uma folha, ela precisa pinçar e, puxar, ter destreza. E esse movimento de fazer bolinhas
é um movimento excelente para trabalhar com as crianças. Primeiro que eles vão amar, né? E aí você tem mini brincadeiras, de fazer bolinha para colar, de fazer bolinha para jogar. E aí você trabalha diversas coisas ali brincando com a criança. Enquanto ele está brincando, ele vai aprendendo esses movimentos, né? O movimento de coordenação motora grossa são as melhores brincadeiras que a gente nem precisa dizer como fazer, que eles já amam correr, pular, subir, descer. Isso tudo trabalha a coordenação motora, né? Fazer, sabe o que é legal? Aquelas brincadeiras que, na minha infância, eu brinquei muito disso, de amarelinha, de ciranda, né? De roda. Hoje quase a gente não vê essas brincadeiras mais, mas é muito legal, né? Estimule, promova isso com seus filhos, faça com que essas brincadeiras sejam agradáveis, sejam interessantes. Tem várias discussões aí sobre o que a gente pode fazer para oferecer à criança, além de eletrônicos, né, além de telas. Então, aí a dica com bambolês, com fita colorida, sabe aquele durex colorido? Faz no chão, né? Linhas em zigue-zague para poder fazer percursos, ou então a própria amarelinha com fita, já fiz isso aqui em casa, meu filho ama. Né? Eu tenho pincel, aquele do quadro branco, eu riscava no chão, desenhava amarelinha, ele amava, porque aí ficava vários dias ali sem jogar água para não apagar a amarelinha lá na varanda. Então, assim, desenvolve isso também, de ficar em pé, numa perna só. Quando a criança vai se tornando um pouquinho maior, para vestir a roupa, essas brincadeiras de um pé só vai ajudar na hora dela vestir a roupa, porque ela vai precisar passar uma perna e depois a outra perna para vestir a calça ou o short. Então, isso tudo vai ajudando, né? Você utiliza da brincadeira para introduzir, para estimular a criança. E isso vai fazer com que o aprendizagem seja tranquilo, seja legal, né? Falei dos 3 anos, com 4 anos a criança já pode trabalhar um pouquinho mais assim o movimento, ao invés de pegar o lápis assim, você já trabalhou o movimento de pinça, ele já vai ser capaz de não fazer tão bem feito aquele movimento aqui, ó, do punho, mas ele já vai ter, já vai pegar no lápis ou no giz com um giz mais fino, com esse movimento de pinça, né? E aí a brincadeira vai se tornando parte do processo de alfabetização, né? Não precisa parar tudo que a criança está fazendo para se dedicar específico ali àquilo. A brincadeira vai sendo parte do processo, tá? Bom, agora que eu já dei uma explanada no que como é e para que serve, vou dar algumas dicas de algumas brincadeiras que podem ser feitas, né? Já falei de algumas aqui. Pique-esconde, pique-bandeirinha, toda brincadeira de correr, né, ao ar livre, isso estimula essa coordenação. Trabalhar morto-vivo, porque ele tem que pensar para fazer ali o movimento, se é para baixar, se é para levantar. Isso é sensacional para a criança, ajuda muito, né? Quem nunca, né, brincou de morto-vivo, é bem legal. Outras brincadeiras de passar as coisas. Estava um dia num aniversário, achei sensacional a animadora. Ela levou, eu não sei se vocês conhecem, uma garra que você puxa assim com os dedinhos e a garra abre e fecha a mão. E aí tinham 2 equipes, tinha que pegar o copo com a garra e levar, não sei se eram 6, se eram 10 copos, e tinham que transportar do X para o Y, né? Do ponto A para o ponto B, mas com a garra. Eu achei maravilhosa essa ideia, né? Porque aí vai trabalhando essa coordenação, né? Tanto a fina ali de fazer o movimento, quanto a grossa, porque ele vai ter que andar, vai ter que segurar, não pode deixar cair. Olha que sensacional essa ideia, né? Essa brincadeira. E brincadeiras com bambolês, trabalha isso também, de passar, né, por dentro do bambolê, de fazer percursos. As crianças adoram fazer
como se fossem gincanas, né? Tem que subir em tal lugar, passar, correr, pegar e chegar no prêmio, por exemplo. Eles amam, qualquer idade adora fazer isso. Se é bebê, você faz um percurso ali com travesseiro, com uma coisa mais fácil. Se é uma criança maior, você já faz um percurso com mais dificuldades, com mais obstáculos, né? E vai trabalhando essas lateralidade, pinça, porque pode pegar uma coisa e levar, transportar no próprio circuito, né? Corda, pular corda. Gente, já descobri vários adultos que não sabiam pular corda. Na minha época de infância, a gente fazia quase que maratona, né? Para ver quem pulava mais. Tinha aquela coisa de ir para a rua para pular corda e ninguém queria ficar segurando, porque queria logo pular. Então, você perdeu, você vai segurar a corda, então. E uma vez na academia, no circuito, o professor, uma das estações do circuito era pular corda. E aí o rapaz estava, não sei pular. Ele, não, você está de zoação. Não sei pular corda. E aí o professor tentando ensinar, e assim, é literalmente trabalhar essa psicomotricidade, né? Você tem que pensar que você vai pular e abaixar o braço. Então, pular corda é sensacional. Pedro me pediu para comprar uma corda que ele achou legal e queria. Algum desenho que ele assistiu tinha uma criança pulando corda. Ah, meu marido riu porque ele também não sabia pular corda, não. Ele aprendeu adulto. Eu que ensinei ele a pular corda, viu? Tô te expondo aqui, amor. Ele aprendeu a pular corda já, a gente já estava casado. E Pedro achava que era muito fácil pular corda. E aí ele me pediu, mãe, eu quero uma corda para eu pular. Fui e comprei. Vocês não imaginam a frustração da criança porque ele não conseguiu pular. Ele não conseguia. Ó, meu esposo falando que lesionou o joelho tentando pular. Cuidado, quem ainda não sabe que vai aprender, toma cuidado. Criança tem as articulações melhores, aprende muito mais fácil, né? E aí Pedro ficou muito frustrado porque ele não conseguia pular, ele não tinha essa coordenação de quando pular, a corda tinha que abaixar, passar pelos pés e ao mesmo tempo subir novamente. Então fica a dica aí para vocês, mamães, trabalhem, comprem uma corda, tem que saber medir, né, para que a corda também não seja maior do que o corpo da criança, ela não consiga fazer o movimento correto, mas pular corda é sensacional. Né? Trabalha esse movimento do punho também, que na hora de escrever a criança vai precisar. Eu acho que a melhor dica de hoje foi pular corda. Mas ainda tem outras dicas, né? Para trabalhar a coordenação fina, eu já falei de fazer bolinhas, mas tem a massinha. A massinha a criança também vai pegar, vai cortar, vai mexer esses movimentos com o dedo, de apertar com a mão. Tudo isso vai desenvolver a coordenação fina, né? Então, a massinha, o próprio colorir, o que mais que pode fazer esse movimento de pinça? Pegar, sabe uma coisa também que eu lembro que na minha infância tinha, e agora eu já vi recente, Pedro até tem um também, aquele de pescar, você tem que pegar o peixe, é uma varetinha, e aí fica ali os peixinhos rodando ali. Isso também, olha só, a criança tem que trabalhar a atenção para poder pescar o peixinho ali, porque na hora que o peixinho ele fica abrindo e fechando a boca, a varetinha com o imã tem que entrar bem na hora que ele abre a boca. Outra brincadeira sensacional para trabalhar nessa destreza, essa coisa de trabalhar o tempo, de trabalhar o movimento. E as crianças amam, né? Essa brincadeira é super divertida. Vareta, porque ele vai ter que pegar a vareta, né, com a pinça ali no pega-vareta. Tem que trabalhar a habilidade de não encostar nas outras. Então, assim, é bem legal esse movimento da vareta, a brincadeira da vareta também, né? Enfim, acho que já falei de algumas brincadeiras para coordenação grossa, para coordenação fina, porque quando o seu filho for começar a fazer o zigue-zague, for começar a escrever os pontilhados, ele já vai estar
familiarizado com esses movimentos, né? Vai ser um processo, na hora do início aí da introdução da alfabetização, já é um processo cheio de novidades, cheio de tanta coisa diferente, e aí essas brincadeiras vão fazer com que essas coisas sejam naturais nesse processo, né? Tantas outras descobertas, mas essa vai deixar ele tranquilo. Ah, isso aí eu tiro de letra. Na hora de pegar no lápis, ele já vai ter essa destreza, né? Não vai ser algo tão diferente, tão que causa tanta estranheza, né? Bom, não sei se vocês fizeram alguma pergunta, se esse tema gerou alguma pergunta. Se tiver, pode perguntar. Durante a semana, eu vou deixar alguma caixinha de pergunta, alguma coisa para a gente trabalhar esse tema também. Se tiver alguma dúvida quanto à idade, o que trabalhar. Se tiver algum atraso motor ou atraso cognitivo, as indicações são diferenciadas, né? Para quem vai assistir depois ou conhece alguém que tem alguma necessidade específica, pode depois lá no direct perguntar, eu respondo. Se for uma situação mais específica que exija também, né, algumas intervenções. Tem uma amiga que o filho dela tem alguns atrasos cognitivos, eu dei algumas dicas e aí é legal você ver a evolução, né? Você achar que a criança não dá conta de determinada coisa e ver como evolui, é muito lindo isso, né? O processo, né? De todo o aprendizado é muito lindo. Isso me faz ser encantada de ser professora, né? Quando alguém aprende e você vê aquele sorriso largo porque aprendeu alguma coisa nova, eu fico realizada todas as vezes e tenho certeza que escolhi a profissão certa. Isso é que me faz gostar de fazer o que eu faço, né? E de querer compartilhar com vocês para que vocês também tenham essas experiências gostosas como eu tenho quando vejo esse sorriso largo de quem aprendeu uma coisa nova, né? Então, as minhas dicas hoje são essas, né? De trabalhar essas brincadeiras, tantas outras, né? Se alguém aí também tiver sugestões de brincadeiras, deixem aí nos comentários ou durante a semana a gente vai conversando ainda sobre esse tema. Para finalizar, então, nossas dicas hoje, a psicomotricidade é a mesma coisa aí, né, da coordenação motora, você tem que coordenar o seu pensamento com os movimentos, aquilo que o seu cérebro está mandando de informação, abre a mão, fecha a mão, né? Esses movimentos são trabalhados aí na primeira infância e a vida inteira a gente ainda vai trabalhando, né? Quando eu fui tirar minha carteira de moto, meu instrutor elogiou, falou que eu tinha toda a habilidade, que certamente eu tiraria, né, a carteira, a carta, não sei como cada região diz. E eu não tirei da primeira vez, porque exatamente isso, eu vi que meu ponto morto não tinha entrado, que eu precisava apertar a mão, eu tinha que fechar a minha mão, né, para poder fazer um movimento específico lá. Meu cérebro mandou eu fechar a mão e automaticamente eu abri a minha mão. Então, assim, até para a vida toda a gente continua trabalhando isso, né? Mas na primeira infância é mais intenso isso, né? A criança aprende melhor. Bom, acho que vocês estão ouvindo o chorinho da minha bebê, mas as dicas de hoje são essas. Quero que vocês me contem depois como foram as brincadeiras. Se alguém aí que não sabia pular corda e se aventurar, me conta depois aí como foram os resultados, tá bom? A gente fica por aqui com essas dicas hoje. Espero vocês na próxima quinta-feira para a gente falar sobre algum outro tema da educação, né? Se vocês tiverem sugestão de algum tema, pode falar também, que a gente avalia e traz para cá para compartilhar com vocês aquilo que eu sei sobre o tema ou aprender junto se eu não souber também, ok? Uma boa noite para vocês, um grande abraço e até a próxima quinta. Tchau, tchau.